Noveleiros, se considerarmos apenas novelas mexicanas que o SBT efetivamente adquiriu ou iniciou o processo de aquisição de dublagem que nunca chegaram na TV aberta brasileira, a lista é bem menor do que muitos fãs imaginam. Há também várias novelas que são apenas rumores de compra sem comprovação nenhuma. Mas temos algumas novelas mexicanas adquiridas pelo SBT e nunca foram exibidas. Mas a novela de 2006, Código Postal, tem dublagem concluída, mas ela nunca foi exibida. É um caso mais famoso que se tem até hoje. Mulher de Madeira, de 2004, comprada para estudos de programação, dublagem iniciada e tudo mais, mas do nada ela foi cancelada e ela nunca foi exibida até hoje. E temos também uma novela mexicana bem antiga, de 1999, Mulheres Enganadas. A situação semelhante iniciou a dublagem também, mas não chegou a ser exibida na época. E uma novela também de 1999, Labirintos de Paixão, foi adquirido os direitos de exibição da novela. Os primeiros capítulos foram dublados, porém foi engavetada também até hoje. E temos também uma das novelas mais esperadas, a Globoplay espertinha foi lá e pegou essa novela, e é um dos casos mais assim históricos até hoje, né, que é A Intrusa, de 2001. O SBT chegou a preparar a novela, mas desistiu da exibição anos depois, e ela recebeu uma nova dublagem para o streaming da Globoplay. E tem também novelas que tiveram fortes rumores de compra, mas nunca foram confirmadas oficialmente, né? E o curioso disso, noveleiros, que a novela mexicana Código Postal é a única novela que foi concluída, foi finalizada a dublagem, permaneceu completamente inédita na TV aberta até hoje. E A Intrusa ficou anos engavetada, mesmo sendo estrelada por Gabi Spani, com sucesso aqui no Brasil, como a usurpadora naquela época. Posteriormente ganhou uma nova dublagem para outra plataforma, que é a Globoplay. O SBT mantém um contrato de exclusividade com a Televisa para novelas mexicanas em TV aberta, renovado até 2028. Isso não significa que todas as novelas adquiridas serão obrigatoriamente exibidas aqui no Brasil, né? A gente fica na expectativa esperando, mas nem sempre vem aquela novela que a gente quer. Olá, muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos atender a mais uma sugestão de vídeo da Maria, que tá sempre ligada, conectada aqui no canal Muchacha Brasileira. Maria, muito obrigado por mais uma sugestão de vídeo aqui no canal Muchacha Brasileira. Muito obrigado pelo carinho e me desculpa pela demora, Maria. Eu sei que esse vídeo demorou. E nesse vídeo, gente, vamos falar aí, comentar de algumas novelas engavetadas, esquecidas, cheias de teias de aranha, que o SBT, gente, na época adquiriu os direitos de imagem sobre essa novela, de exibição dessa novela, e nunca trouxe essa novela. Essas novelas, é claro que muitos noveleiros já têm conhecimento disso, mas sempre é bom reforçar, porque às vezes tem noveleiros que não sabem. E o SBT, gente, na época, adquiriu novelas que foram novelas de sucesso. E uma delas foi a novela mexicana Mulher de Madeira. É uma novela mexicana forte, que tem muita história, e é isso, ela foi adquirida, foi quase encaminhada para dublagem e o SBT desistiu na última hora. A novela tem o elenco, conta com a atriz Edith Gonçalves, o ator Jaime Camil, Gabriel Souto, a atriz Patrícia Rojo, mas depois a atriz Edith Gonçalves saiu da novela e entrou a atriz Patrícia. É uma novela que tem um vídeo aqui no canal Muchacha Brasileira contando aí dos primeiros capítulos da história, como é. Mas é uma novela que tá engavetada. E meio curioso, gente, é Código Postal. Porque, assim, a novela foi concluída a dublagem, né? A gente tem informações, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar informações de que a novela Código Postal, ela foi concluída o processo de dublagem. O SBT nunca existiu, né, de exibir essa novela. Uma jovem, né, meio que um pouco parecido, é o estilo parecido com Rebelde, não é igual ao Rebelde de uma escola, mas são ali jovens ali, vivendo seus conflitos, desafios, rebeldia, amores, romances,
Mas pra época, logo quando terminou Rebelde ou antes, se o SBT colocasse, eu acho que daria bom. Mas é uma novela que ficou na bolha do esquecimento e é sim uma novela engavetada, né, pelo SBT, né? É meio confuso. Se a gente for tentar analisar, tentar pensar por que isso acontece, não tem uma explicação, gente. Eu acho que eles devem analisar, olhar para a novela e ver que a novela não é o perfil para aquele momento, né? Eu acho que quando acabou Rebelde, se eles lançassem essa novela, eu acho que cairia no gosto, né? Porque os noveleiros estavam ali acostumados a assistir Rebelde. Acho que a gente ficou bastante tempo assistindo Rebelde, muitos anos. E eu acho que se viesse uma novela meio estilo um pouco parecido com Rebelde, eu acho que a novela ganharia um destaque legal aqui no Brasil. Mas, infelizmente, Código Postal, Mulher de Madeira foram essas novelas que foram escolhidas para serem engavetadas. Labirintos de Paixão também, a novela também, gente, ganhou processo de dublagem, mas nada. Então, Labirintos de Paixão, Código Postal, Mulher de Madeira, Mulheres Enganadas, são novelas que na época, se o SBT exibisse elas, eu tenho certeza que faria sucesso, daria audiência, porque naquela época as novelas mexicanas tinham um conceito maior. Por que um conceito maior, muchacho? Hoje em dia tem, claro que tem. Mas naquela época, tudo que o SBT exibia, a maioria das novelas dava uma boa audiência, né? Claro que teve novelas que não foi tão bem naquela época, não teve uma repercussão legal. Não deu uma audiência legal. Mas eu acho que seria legal o SBT investir nessas novelas. Mas comenta aqui, noveleiro, o que você achou aí de saber que essas novelas foram engavetadas pelo SBT? Deixa aqui nos comentários. E eu queria deixar uma pergunta no ar, uma dúvida, ou uma polêmica, ou uma coisa que é pra gente se questionar. E pensar, será também? Por que será, muchacha? Porque de uns anos pra cá existem outras novelas que foram anunciadas, né? Que tipo de novelas são essas? Novelas mexicanas anunciadas que o SBT ia trazer, algumas foram anunciadas, mas do nada o SBT desistiu. E quais são elas? A Madrasta 2022, Que Te Perdoe Deus, eu não, que o SBT do nada cancelou, não quis trazer a novela. Até hoje a gente não entendeu por quê. Coração Guerreiro. E essas novelas, a gente pode pensar que elas podem ser engavetadas, porque elas quase foram pro processo de dublagem e o SBT na última hora desistiu, escolheu outras novelas. Então não dá para entender o mundo de bolha do SBT. O que será que passa na cabeça deles? De adquirir as novelas, adquirir o direito de imagem e não exibir. E para eles cair no próprio veneno deles, né? A Intrusa é uma delas, né? Uma novela que eles dublaram, não trouxeram, né? E ficou lá guardada e a Globoplay foi lá mais esperta e exibiu e conseguiu mais noveleiros pro catálogo, pro stream deles. Foi uma sacada muito inteligente da Globoplay. Comenta aqui, noveleiro, o que você achou desse vídeo. Se você sabia que essas novelas mexicanas foram dubladas, teve dublagem concluída, mas nunca foram exibidas na TV aberta. Até o próximo vídeo.